que vos fala é o reverendo Tiago Lopes, e é com muita alegria que eu venho até os irmãos para compartilhar com os irmãos uma fração da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que certa feita um homem disse: basta uma palavra é poderosa para mudar a nossa vida, uma palavra é poderosa para mudar a nossa história. E é com alegria no coração que eu venho compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, e certamente Deus falará ao seu coração. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos os amigos participantes desse vídeo que se inscrevam aqui no nosso canal. Olha, esse canal tem sido preparado com muito amor, com muitas mensagens de fé para edificar o seu coração. Agora, de nada valerá todas essas mensagens se elas não chegarem até você. Então, o pedido do reverendo é esse: se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho, ative as notificações para você receber mais e mais. E a mensagem que nós temos para o dia de hoje, o tema é chegado o tempo de agir. O tema dessa mensagem é chegado o tempo de agir. Olha, somente o título dessa mensagem já mexe demais comigo, já mexe com o meu coração, já mexe com as minhas expectativas, porque quando eu olho para Deus, meu amado, eu vejo que o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha. O próprio Senhor Jesus, certa feita, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o nosso Deus é um Deus de ação, é um Deus que opera, que age, que trabalha, que realiza, e os seus servos não podem ficar para trás. Os filhos de Deus precisam agir, precisam se posicionar, precisam, assumir a sua posição espiritual, a sua posição no âmbito natural, profissional, em todos os aspectos. Então, só o título dessa mensagem que eu anotei aqui é Tempo de Agir. Somente esse título já mexe demais comigo, e eu creio que vai mexer com você também. Falando da palavra de Deus, vamos à primeira referência do Sagrado Livro. Nós sabemos que Eclesiastes, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada vai nos dizer assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Basicamente, o capítulo 3 de Eclesiastes fala para nós do tempo. E ali no livro de Eclesiastes fala de tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, e outras palavras, há tempo para tudo. Inclusive, há tempo para agir, há tempo para se posicionar, há tempo para tomar algumas direções na vida, a fim de que o tempo de Deus se cumpra em nós. Porque se você não enxergar o seu tempo, se você não enxergar o teu momento, se você não enxergar o que Deus pede de nós, a sua vida nunca vai andar, você nunca vai agir. A Bíblia Sagrada nos ensina que aquele que observa o vento, ele nunca semeará. E nós sabemos que aquele que não semeia, ele também não colhe. Olha que coisa tremenda. Quem é que observa o vento? Aquele que não age, aquele que fica parado, aquele que fica observando a vida passar. Quando Deus quer ver a pessoa tomando uma atitude, muitas das vezes nós estamos clamando a Deus, nós estamos orando, nós estamos suplicando a Deus, pedindo que Deus faça algo que é competência nossa. É você que tem que agir pela sua saúde, é você que tem que agir pela sua vida profissional, pela sua empresa. Quem é que vai fazer a coisa andar? É com a bênção de Deus, mas é com o trabalho das suas mãos. Então levante-se agora no seu ânimo, levante-se agora no vigor espiritual, coloque a sua casa em ordem, comece a entender, é tempo de agir, é tempo de agir, é tempo de agir, e agindo da maneira que Deus quer, certamente você será abençoado. Agora veja bem, se a Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito, que há tempo para tudo debaixo do céu, entendemos que há tempo de agir, há tempo de trabalhar, há tempo de realizar. É importante nós entendermos, primeiramente, a interpretar os tempos. Se há tempo para tudo,
Vamos interpretar os tempos da vida? Por exemplo, nós estamos diante dessa pandemia que creio eu que já está no final, já está aí nos seus dias derradeiros. Nós estamos aí ainda vivendo esses dias, embora eu creia que já está no final. Mas houve um período, um tempo, em que o aparecimento dessa doença, dessa praga, assustou a todo mundo, desesperou a todo mundo. No princípio, no início, no surgimento dessa praga, foi tempo das pessoas se fecharem, se esconderem. Foi até tempo do medo visitar os corações. Pessoas foram visitadas pelo medo, visitadas pela preocupação. Mas o tempo passa. E agora, será que o tempo é o mesmo? Ou será que é tempo de nós agirmos a nossa fé? Ou será que é tempo de nós trabalharmos agora por aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração e tomarmos uma posição de sairmos da caverna? Porque há muitas pessoas que ainda em nome da praga, em nome dessa pandemia, estão dentro da caverna. E nós sabemos que houve um tempo na vida de Elias que ele esteve também dentro da caverna. Houve tempo dele estar dentro da caverna, mas certa feita Deus falou para Elias: Elias, sai dessa caverna. Você precisa comer, precisa beber, porque o seu caminho será muito comprido. O seu caminho é muito longo. Você não pode mais ficar dentro dessa caverna. E falando sobre interpretar os tempos, eu quero ler para os amados irmãos o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, o versículo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? É por essa razão que muitas pessoas, elas não têm a vida mudada e transformada como elas gostariam, porque elas não sabem interpretar os sinais do tempo. Talvez você esteja dentro da caverna e Deus já sinalizou para você há muito tempo que é para você sair dessa caverna de depressão, essa caverna de amargura, essa caverna de derrota, de maldição, de pragas, aonde tudo que é obra do maligno alcança a tua vida. Você está numa posição de vulnerabilidade, fragilizada. E Deus já deu para você os sinais do tempo para que você se levantasse. Talvez na vida material, profissional, você ainda está, debaixo de provação, de aperto, de calamidade, porque você não está interpretando os sinais do tempo. É tempo de você agir, é tempo de você acreditar em você mesmo, é tempo de você ser ousado e ir em busca daquilo que você sonha, trabalhar por aquilo que você sonha, confiando que Deus te abençoará em todo o seu caminho. Há muitas pessoas que a vida não muda, porque Jesus disse: hipócritas, quando o céu está de um vermelho sombrio, as pessoas dizem: olha, pode ser que venha chuva. No entardecer, quando a pessoa vê que o dia está bonito, olha, amanhã fará sol. As pessoas interpretam até os sinais do tempo natural, mas não interpretam os sinais do tempo espiritual. Será que já não chegou o tempo de você se levantar, tomar uma posição com Deus? Talvez você que está nos ouvindo nessa palavra, será que não chegou o tempo de você de fato aceitar a Jesus, passar pelas águas do batismo, tomar uma posição com Deus? Eu lhe pergunto, você vai tomar uma posição com Deus quando? Quando é que você vai de fato assumir essa fé em Deus? Quando é que de fato você vai obedecer a palavra de Deus? Não adianta você achar as coisas bonitas. Eu gosto tanto das mensagens. Eu acho tão bonitas as orações. Não adianta. A Bíblia nos fala em João que um certo homem foi ter com Jesus e foi até de noite, porque não queria assumir a sua fé. Esse homem é muito importante
no meio dos religiosos daquela época. Era um príncipe no meio do povo de Israel. Esse homem chamava-se Nicodemos. E Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque não gostaria de que a sua imagem fosse associada à imagem de Jesus, embora tudo que Jesus fizesse, tudo que Jesus realizava, atraía o coração de Nicodemos, mas a religiosidade falava maior. A posição humana no meio daqueles religiosos falava maior, falava mais alto. E o Nicodemos então queria ter um encontro com Jesus, mas não queria que fosse público, não queria assumir, não queria que ninguém soubesse. Muitas das vezes é assim na sua vida. Você que participa dos nossos vídeos, não lhe julgando, você que participa das mensagens pelas as redes sociais da vida, você quer um encontro com Jesus, mas você não quer assumir Jesus. Você quer Deus operando na sua vida, mas você não quer assumir essa fé em Deus. Você quer ter um encontro com Jesus por detrás da tela do celular, por detrás da tela do computador, mas não quer tomar uma posição de entrar pelas portas do santuário de Deus, assumir a sua fé, aceitar Jesus passar pelas águas do batismo e ter a sua vida transformada. Jesus falou para esse homem que foi até ele de noite. Esse homem disse para ele: olha, mestre, eu reconheço que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Em outras palavras, Nicodemos falou assim: olha, Senhor, é tão bonita a sua obra, essa obra que o Senhor faz, que coisa linda, o Senhor cura os enfermos, olha, o Senhor abençoa os pobres, levanta os caídos, olha que coisa linda. Então Nicodemos foi ali com elogios para o Senhor. E sabe qual foi a palavra de Jesus para Nicodemos? Imediatamente, Jesus vira para Nicodemos e diz assim: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não adianta vir com palavra bonita não, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que morrer para esse mundo e agora viver para Deus. Enquanto o homem estava com uma palavra bonita, agradável, Jesus cortou aquele elogio e trouxe a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou trazendo a verdade para você. A verdade às vezes dói, incomoda, aborrece, mas é a verdade que cura, que restaura, que liberta, é a verdade que faz a diferença. É necessário para você nascer de novo. Não adianta você achar bonito na internet, não adianta por detrás da tela do celular, por detrás da tela do computador, você participar. Isso é muito bom, mas ainda te falta uma coisa. É entender os sinais do tempo. Talvez seja o tempo para você tomar posição, entregar a sua vida para Jesus e caminhar na presença de Deus. Você sabe por quê? A pessoa que não interpreta o tempo ou os sinais do tempo, ela sempre vai ficar para trás. Ela sempre será enganada pelo diabo. Ela está chorando quando já era tempo dela sorrir. O povo de Israel estava murmurando diante do Mar Vermelho, porque Satanás estava perturbando muitos ali. Muitos no meio do povo de Israel era perturbado pelo diabo, oprimido pelo diabo. Tanto que eles reclamavam, murmuravam, falavam mal de Moisés, falavam mal de Deus. Eles estão diante do Mar Vermelho murmurando. Por quê? Porque não entendiam os sinais do tempo. Se eles estivessem ligados nos sinais dos tempos, eles diriam: o mesmo Deus que nos arrancou de lá de dentro do território do Egito, que fez com que Faraó não pudesse nos segurar mais, esse Deus vai nos abrir o mar, esse Deus fará alguma coisa, vai trazer aqui uma saída, um escape, mas nós não morreremos nessa condição. Mas eles pensaram dessa maneira? Não, porque não podiam interpretar os sinais do tempo, estavam desligados. E aí eles murmuravam, choravam, estavam desesperados de medo, quando era para eles estarem cantando. Veja que quando eles atravessam o mar, a primeira coisa que eles fazem é cantar. Quando eles atravessam o mar, a primeira coisa que eles fazem é cantar. E eles começam a cantar, começam a louvar, mas esse louvor era para ter começado lá atrás, quando o mar ainda estava fechado. Comece a louvar a Deus, ainda que o teu milagre não tenha chegado, ainda que a sua vitória não tenha chegado, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus, eu sou o reverendo Tiago Lopes
Eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal para que mensagens abençoadas como essa que você está prestes a ouvir chegue mais e mais para você. Clica no sininho, assina as notificações para as mensagens chegarem para a tua vida em nome do Senhor Jesus. E nós iremos a partir de agora para a segunda parte da mensagem. O tema da mensagem é tempo de agir. Já falamos bastante na primeira parte, agora iremos entrar na segunda parte da mensagem. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida, fique ligado. O povo de Israel estava então lamentando e murmurando do lado de lá do Mar Vermelho. Mas já era para eles cantarem um hino de louvor a Deus, mas eles não sabiam interpretar os sinais do tempo. Por essa razão, ficaram angustiados, amargurados, sofrendo o que não era para sofrer. Será que você, na sua vida, não tem passado por isso? Você tem sofrido, chorado, está aborrecido por coisas que não era nem para lhe incomodar. Profeta, por quê? Porque Deus já entrou com providência na vida de todo aquele que crê. Você pode estar por debaixo hoje, você pode estar até mesmo assim entristecido hoje, mas aquele que começou a boa obra, ele completará. Assim diz a palavra de Deus, o nosso Deus completa a obra que ele começou. Assim será na sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, Veja o que a palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. A Bíblia Sagrada diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos começar a entender algumas coisas importantes. Número 1, a Bíblia Sagrada diz que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam são coisas tremendas. São coisas tão poderosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais entrou no coração do homem. Porém, o Espírito de Deus nolas revelou através do seu Espírito. O próprio Deus, através do seu Espírito, nos revelou. Olha que coisa tremenda. No seu natural, você ainda não viu o que Deus tem preparado. Mas se você estiver ligado no Espírito, dentro de você, haverá uma certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você estiver ligado no Espírito, o seu natural não vê uma saída. O seu natural não enxerga uma solução desse problema. Há muitas pessoas que o maior problema delas é que elas andam pelo natural. Elas dizem: olha, profeta, mas está tão difícil. Olha, a luta está tão grande. Olha quanta peleja. E é verdade. Só que elas só olham o natural, elas não conseguem enxergar dentro do espiritual. E no espiritual, o Espírito Santo já nos revelou que a vitória é nossa. As coisas grandiosas que Deus preparou nos pertencem. Eu não sei se o teu adversário, irmãos, Deus vai jogar ele por terra, Deus vai jogar essa doença por terra. O que Deus vai fazer eu não sei, mas a vitória te pertence. A vitória me pertence. Olha o que mais diz aqui a palavra. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então veja que coisa tremenda. Por que você precisa entender o tempo, compreender as estações do tempo, entender que é tempo de agir? Porque quem é que conhece o espírito do homem, senão o próprio homem? Quem é que se conhece a si próprio, senão a você? Você se conhece. Ainda que alguém fale algo acerca da tua vida, é você que sabe o que você está passando. É você que sabe o que você está vivendo. Da mesma maneira como somente você é que pode se enxergar e se entender por completo, assim é Deus. Somente o Espírito de Deus é que compreende as coisas de Deus. Então, se você for uma pessoa que anda só no natural, você nunca vai acessar as coisas do céu. Você nunca vai acessar as coisas de Deus.
Mas quando você tem comunhão com o Espírito Santo, aquilo que é de Deus, que está guardado em Deus, que está projetado em Deus, o Espírito Santo faz você entender. Então você não anda mais aflito por coisa alguma. Então você não anda mais desesperado por nada, porque você sabe que Deus é contigo. Foi isso que aconteceu com Jó. No alto do desespero de Jó, ele entrou em comunhão com Deus, e na comunhão com Deus, o coração dele se aquietou. Ele abriu a boca e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive e que por fim ele vai mudar minha história, ele vai se levantar na face da terra, ele vai mudar minha situação. Mas observe que nem sempre Jó falou assim. Pelo contrário, houve momentos que Jó amaldiçoou a própria vida, amaldiçoou o nascimento, amaldiçoou tudo que viveu, disse que nunca teve paz, que nunca teve sossego. Olha, ele estava completamente aborrecido. E por que o pensamento dele mudou? Porque o Espírito Santo revelou a ele o que Deus havia preparado para ele. Então o coração dele se aquietou. Então a Bíblia diz: quem é que sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? É por isso que você deve buscar uma comunhão com o Espírito Santo, entregar sua vida no altar de Deus, para ouvir de Deus, para deixar Deus te guiar, e você vai ver que tudo será diferente.